Amém. Livro de Romanos, capítulo 11. Versículo 16. Romanos 11, 16. Livro de Romanos, capítulo 11, verso 16. Amém? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Podem tomar seu lugar. É esse versículo que está aqui. Eu quero continuar a ministração que comecei no domingo, para que a gente possa entender todos os princípios de Deus na nossa vida. Quem aqui estava domingo? Amém, é a maioria, né? Quem não estava, depois, se quiser ver a primeira ministração, já está no site, depois você pode dar uma lida, uma olhada e estar acompanhando. Eu quero hoje dar continuidade a esse estudo, e eu quero falar a respeito da celebração das primícias. Então, nós vimos que as primícias é algo que vem de Deus. Eu estive falando aqui, não vou deter, mas só relembrando rapidamente. As primícias é um princípio de Deus, e o Senhor zela para que os seus princípios sempre prevaleçam. Pode ter sempre certeza disso. Nós sabemos também pela palavra que os princípios de Deus são imutáveis. Amém, meus irmãos? Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Pois Deus é perfeito e perfeito em tudo e em todas as suas coisas. E aqui nós vemos, por exemplo, nessa carta aos Romanos, Paulo trazendo à luz e colocando de uma maneira para poder explicar à igreja em Roma a respeito das primícias, fazendo uma analogia a uma planta. Sabemos que a base da planta, o que sustenta a planta, o que mantém a planta, são as suas raízes. Amém, meus irmãos? Sem a raiz, a planta não consegue sobreviver, pois ela tira do solo os nutrientes, e também a raiz é a que mantém a planta, por exemplo, contra os intempéries, contra todas as coisas. E aqui Paulo usa isso para exemplificar a respeito das primícias. Ele está falando com a igreja, já entrando na Europa, a igreja em Roma, um princípio que para os judeus eles já tinham aprendido, já tinham assimilado no caminhar. Então aqui ele faz essa comparação. Se nós consagrarmos, como ele diz aqui, a raiz ao Senhor, toda a planta está consagrada ao Senhor. Então ele está mostrando o princípio das primícias. E é isso que nós queremos estar falando, estar agora explicando. Eu quero entrar em mais detalhes que não deu tempo no domingo. Então nós vemos a respeito de consagrar. Tudo que nós consagramos, tudo aquilo que consagramos é santo ao Senhor. Quando nós santificamos ao Senhor, está separado, está nas mãos do Senhor. A palavra santo quer dizer separado para o Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos santos. E nós somos separados para o Senhor e estamos nas mãos do Senhor. Então, quando fala que as primícias, a festa das primícias, a celebração das primícias, é algo muito importante para entendermos. Expliquei aqui rapidamente, mostrei na palavra, e hoje eu quero dar mais uma recapitulada, de que Deus sempre usou, e Ele entende esse princípio, e Ele usa esse princípio para nos mostrar, e isso sempre foi e sempre será, e nós podemos sim usufruir dessa palavra e desta bênção. Falei e expliquei que a terra foi amaldiçoada, ela é amaldiçoada. O verbo ser nesse tempo está mostrando uma ação contínua, finita. Então, a terra foi amaldiçoada pela desobediência do homem. E também Deus declarou e falou, olha, a terra agora também vai brotar espinhos e abrolhos. Mas também expliquei rapidamente que o Senhor, Ele já deu lá no início a saída, a solução para esse problema. É apresentarmos ao Senhor os primeiros frutos, pois aí Deus cuida de tudo e todas as coisas. Amém, meus irmãos? Citei no domingo e quero fazer uma menção mais detalhada hoje. Falei a respeito das festas de Israel, as festas que Deus determinou,
E as festas judaicas, nós sabemos que aquilo que Deus colocou, são tudo festas, são princípios proféticos para a igreja, para o povo de Deus. Eu sempre falo e ensino aqui tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. E quando nós vemos as festas de Israel, ela divide-se em 3, depois no meio do ano uma festa, e mais para o final do ano, mais 3 festas. Então, nós temos 3 festas que em Israel tem um único nome, porém dividido em 3 partes, chamado Páscoa. Amém, meus irmãos? Depois, no meio do ano, nós temos uma outra celebração, uma outra festa, eles celebram, chamada Pentecostes, e que também é uma celebração que Deus instituiu. E depois, no final do ano, mais 3 celebrações, mais 3 festas, também seguidas, que é festas das trombetas, expiação e tabernáculos. Então, eu quero dizer para vocês, vamos pegar do início da Páscoa, para fazer aqui uma analogia com a questão das primícias. A Páscoa é subdividida da seguinte maneira: primeiro mês, chamado mês Abib ou Aviv, em hebraico, no dia 14, um dia fixo, uma data fixa, em que eles saíram do Egito, Deus pediu para que sempre celebrasse e lembrasse da libertação da escravidão. E o Senhor pediu para que matasse um cordeiro, fosse imolado e o seu sangue derramado como memorial e agradecimento pela libertação do Egito. Amém, meus irmãos? E nós vemos que Jesus, ele morreu justamente na Páscoa. E como diz em 1 Coríntios, nós vemos que a palavra do Senhor nos remete, e também Paulo explica à igreja de Corinto, a cada um de nós, pelo Espírito, Jesus, a nossa Páscoa, foi imolado, o Cordeiro de Deus. Amém? E a palavra também diz no livro de Levítico, estou passando rapidamente, depois se quiser ler em casa, está lá no capítulo 23 de Levítico. Então, em seguida, eu celebro a Páscoa, como pães asmos, ervas amargas, pão sem fermento, que é os pães asmos, e aquele carneiro assado ao fogo. A partir do dia seguinte, começa 7 dias de festejo, chamado Festa de Pães Asmos, pães sem fermento. O fermento simboliza a maldade, simboliza o pecado, que contamina toda a massa. Um pouco de fermento contamina toda a massa. E o fermento para os judeus simbolizava também o período da escravidão, da contaminação da onde eles estavam. Então eles ficavam 7 dias comendo pães sem fermento. Jesus morreu na Páscoa e a partir daí já entramos nos asmos do Senhor, como está também em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós podemos usufruir da nossa vida fora da escravidão e fora de todo o domínio do pecado. Amém, meus irmãos? E também, nessa celebração, a palavra diz também no livro de Levítico, capítulo 23, que quando celebra a Páscoa, durante a festa dos pães asmos, amém? Durante a festa dos pães asmos, no primeiro dia da semana, o primeiro dia, para nós chamado de domingo, amém, meus irmãos? No calendário hebraico é primeiro dia, segundo dia, até o 6º dia, depois sábado. Então, no primeiro dia da semana, depois da celebração da Páscoa, era a festa das primícias, onde o povo levava e entregava ao Senhor os primeiros frutos. E pegavam e levavam uma gratidão ao Senhor, consagrar, porque se eu consagro ao Senhor os primeiros frutos da minha colheita, eu estou dando liberdade para Deus, para abençoar toda a minha safra, toda a minha colheita. Amém, meus irmãos? Jesus, ele morreu na Páscoa, que caiu naquela época, uma sexta-feira, e ressuscitou nas primícias. Amém? Por isso que também Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que o Senhor Jesus, ele subiu como primícias, como primeiro, para que através dele a bênção da salvação venha a todos os demais. Então eu estou falando aqui para a gente comparar a festa de Israel. Aí vinha um intervalo nos festejos de 50 dias. Depois da festa das primícias, 50 dias eram contados e ali vinha a colheita. Porque entregava a Deus os primeiros frutos, consagrava ao Senhor em gratidão, em honra. Amém, meus irmãos?
A festa das primícias também é conhecida em Israel como festa do molho movido. Ou seja, pegaram os primeiros molhos, as primeiras colheitas e move na presença do Senhor em gratidão, apresentando a ele uma oferta especial, e Deus abençoava toda a colheita. Quando passava 50 dias, era o final da colheita. E no final da colheita, voltavam ao templo, chamado Festa de Pentecostes. Essa festa não é por causa do derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo foi em cima de uma palavra profética de Deus. Amém? Pentecostes quer dizer, vem de pentas, 50 dias depois que você consagrou ao Senhor os primeiros frutos, você volta para agradecer a grande colheita. Amém? Pastor, mas tinha grande colheita? Não tem erro. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas palavras e as suas promessas. Amém? Então o povo que fez a consagração ao Senhor dos primeiros frutos, voltavam dali 50 dias em gratidão. Uma festa, outra celebração, outra gratidão, agradecendo a Deus pela colheita. Agora preste atenção, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou, tirou o pecado do mundo, venceu a morte. Amém, meus irmãos? Os asmos do Senhor na nossa vida. E bem na festa das primícias, ele subiu como primeiro ao Senhor, como primícia a Deus, e garantiu uma grande colheita, que depois foi celebrado 50 dias depois, quando os apóstolos estavam reunidos, junto com as mulheres, junto com todos aqueles que conheceram a palavra do Senhor, e ali eles estavam louvando ao Senhor. De repente, veio a resposta da promessa. O primeiro foi para Deus, e agora a bênção está sobre todos os demais. Amém, meus irmãos? Línguas de fogo desceu sobre cada um, e começaram a profetizar, falar em outras línguas. Receberam de Deus a bênção e a unção e a consagração, a grande colheita que nós fazemos parte. Eu, você e todos nós fazemos parte de um princípio das primícias que Deus fez através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Então são princípios de Deus, e nós precisamos estar atentos a todos esses princípios. Deus não falha, Ele não vai falhar, tá certo? E nós vemos isso em tudo. Eu estou pegando mais alguns exemplos para a gente entender que aquilo que Deus estabelece é verdade, e verdade de Deus e princípios de Deus sempre vão surtir efeitos. Êxodo capítulo 13. Vou pegar aqui na Bíblia, vamos lá atrás. Quero pegar com vocês capítulo 13 de Êxodo. Assim que eles saíram do Egito, capítulo 13, versículos 1 e 2. Mais um princípio das primícias para que você possa entender. Amém? Vocês estão acordados aí? Amém. Êxodo capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me, fala assim, consagra-me. Todos os primogênitos, todo aquele que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Princípio das primícias. Logo que eles saíram do Egito, antes de começar a marchar rumo à terra da promessa, Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu quero dizer o seguinte, todos os primogênitos, fala assim, primogênitos, primeiro, primícias. Deus falou: olha, todos os filhos, tanto dos homens quanto dos animais, o primeiro que nascer é meu, diz o Senhor. Consagre a mim. Amém? Então nós vemos esse princípio sendo aplicado. Por que Deus está falando isso para Moisés? Por que Deus está falando isso? Porque se o primeiro filho era consagrado ao Senhor, todos os outros que vierem, que nascerem, também serão consagrados ao... Amém, meus irmãos? Não que eles não pudessem levar para consagrar ao Senhor, mas lembre-se que nós estamos numa época totalmente diferente dessa nossa, onde a consagração era feita somente no templo. No princípio, quando eles estavam caminhando no deserto, no tabernáculo. Depois que entraram na terra prometida, no templo. E lembre-se que as famílias não tinham carro, a comunicação e o deslocamento não era tão simples e fácil como hoje.
Então o que Deus já falou para todos? Falou, olha, a hora que nasceu o primeiro filho, vocês peguem esse filho, essa criança, com toda a dificuldade, independente do que venha a ser, e vai até o templo e consagra ele a mim. Por quê? Depois, se você não puder consagrar os outros, porque se você consagrou o primeiro, as primícias, todos os demais estão consagrados ao Senhor. Nós vemos esse princípio na palavra, latente, em tudo na palavra. Por exemplo, José e Maria, quando passou o período em que Jesus foi desmamado, segundo esse princípio, eles pegaram Jesus ainda bebezinho, o primeiro, amém, meus irmãos, da família deles, ele como pai adotivo, ela como mãe da parte natural, a parte física de Jesus. E o que eles fizeram? Levaram ele ao templo. Para quê? Para consagrar ao Senhor. E ali nós vimos aquela profetisa Ana, que daí viu, reconheceu a palavra do Senhor, o agir de Deus. Enfim, consagraram ao Senhor. E aqui na palavra, não vou entrar em detalhes, mas no livro de Levítico diz também que quando você levava a sua criança, que o primeiro filho, tanto de animais, nasceu o primeiro jumentinho na sua fazenda, levava e entregava ao Senhor. Nasceu a primeira ovelha, levava e entregava ao Senhor. Nasceu a primeira vaquinha, pegava e levava e entregava ao Senhor. Porque se assim você fizesse, tanto nas colheitas, quanto nos animais, quanto com os homens, você estava garantindo a mão do Senhor em tudo. Princípio das primícias. Com relação aos filhos, quando eu não vou entrar em detalhes, isso aí um outro estudo, um outro dia a gente pode pegar com mais detalhes. Quando você pegava o primeiro filho, você levava ao Senhor, e se você quisesse resgatá-lo de volta, porque aquele filho, aquela criança era então tinha que ficar no templo, tinha que ficar servindo ao Senhor no templo. Eu já estou vendo mães e pais aqui desesperados. Já pensou, pastor, eu pegar o Júnior, levar e deixar a sua pequenininha lá? Já pensou? Pegar e largar lá, e depois dar tchau para a criança e virar as costas? Aí Deus falou assim, não tem problema. Seguinte, o primeiro é meu, mas você pode levá-lo de volta. Se você der uma oferta especial ao Senhor, você leva de volta. Amém, meus irmãos? E nós vemos casos e casos. Aqui, pegando o exemplo novamente de Maria, José e com o pequeno Jesus. Levou, apresentou e levou uma oferta. Jesus voltou com eles. Amém, meus irmãos? Vemos uma diferença, por exemplo, com relação a Ana. Com Samuel. Ela ficou tão grata, mas tão grata, que ela levou, entregou e deixou, porque era do Senhor. Pastor, mas que coisa difícil. Não, é algo de Deus. É você entender o princípio da consagração que Deus tem. É uma festa, é um júbilo, é uma gratidão, é uma honra. E interessante que nós temos um Deus que nós podemos agradecer antes de acontecer. Amém, meus irmãos? Você agradece pelo teu primeiro filho, sabendo que a bênção estará em todos. Você agradece pelo seu trabalho com o primeiro fruto, já crendo e tomando posse que todo o seu trabalho será abençoado. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós somos os únicos povos da terra em que nós caminhamos sobre a palavra do único Deus que faz todas as coisas pela tua palavra. Aquilo que não existe passa a existir. A bênção que não tem passa a ter. E Deus fala, se você fez, eu garanto, está comigo, está consagrado ao Senhor. Você entregou as primícias do seu trabalho. Deus falou, pode descansar, eu estou pondo a mão no seu trabalho. Amém, meus irmãos? E esse princípio, então nós vamos vendo, vai caminhando, vai vendo. E existe consequências, tem consequências, pastor? Também tem, quando nós não entendemos ou não fazemos jus àquilo que Deus tem. Eu vou pegar um exemplo na palavra, livro de Josué. Vamos um pouco mais à frente. Livro de Josué, para a gente entender a respeito disso. Aí você vai ver as coisas acontecendo, e nós podemos alinhavar e entender os princípios de Deus que são imutáveis. Fala assim comigo, os princípios de Deus são imutáveis. E o princípio das primícias é um princípio de Deus, é imutável, meu filho. Você pode ou não usufruir dele. Deus nos dá liberdade.
a família que levava a criança podia levar e consagrar ao Senhor e ter a bênção sobre todo o resto da descendência. Ou então, não fazer jus e depois colher as consequências. Que não quer dizer que Deus é punidor. Porém, nós sabemos que o inimigo não deixa de aproveitar as oportunidades. E também quero fazer aqui uma comparação, porque hoje em dia, diferente daquela época, as famílias daquela época tinham bastante filhos, amém? E pode ser que você esteja na sua mente assim, ai pastor, se eu vivesse lá, não, para mim isso aí não interessava, porque eu só queria ter um filho, só quero ter um. E tem uns casais aí que querem ter meio filho, né? Não é nenhum, né? Tem gente de ter meio, pastor, misericórdia. Ah, então nem preciso fazer, nem preciso agir, porque eu quero ter só um e pronto. Lembre-se, mesmo que seja um, você consagrou, a bênção está estabelecida. Amém, meus irmãos? Mas naquele tempo era diferente. Eles tinham vários filhos, isso era sinal de bênção de Deus. Era sinal de que a mão do Senhor estava, porque é algo diferente de hoje. Não estou dizendo, por favor, e nem fazendo analogia de que um casal que tem só um filho estão debaixo de maldição. Ah, está anulado isso. Em nome de Jesus. Amém? Livro de Josué. Vamos entender um princípio de Deus aqui. Capítulo 6 do livro de Josué. Vocês sabem que Josué foi sucessor de Moisés. Moisés caminhou com o povo no deserto e depois Deus passou para Josué a questão da conquista da terra prometida. Amém? Fala assim, conquista. Então nós vimos que Moisés teve uma missão, levar o povo e aguentar toda a reclamação e murmuração no deserto. E depois Josué teve uma outra missão, guerrear e conquistar cada terra que Deus deu. Olha só que interessante, capítulo 6. Ora, Jericó, vocês acharam aí? Ora, Jericó era rigorosamente cerrada por todos os filhos de Israel. E ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, ao seu rei e os seus valentes. Amém? A primeira cidade que eles entram para conquistar, chamava-se Jericó. A mais fortificada daquela época. Para vocês terem uma noção aí, rapidamente, os muros de Jericó, isso aí é comprovado hoje, com arqueologia, existe lá os restos, tá certo? Eram muros que eles tinham mais de 20 metros de altura. A largura do muro em cima era de 6 metros. Você andava em cima da muralha, como a maioria das muralhas. Imagina o tamanho. Ou seja, uma cidade muito fortificada. Obviamente, aqueles que vieram caminhando no deserto, ex-escravos no Egito, a hora que chegaram ali, depararam com aquilo, mandaram os espias, ficaram desesperados. Chegaram para Josué e falaram, o negócio lá é difícil, a coisa lá é difícil. E Deus fala o seguinte, não se preocupe, eu entreguei Jericó, o seu rei, seus valentes e todo mundo. Amém, meus irmãos? Eu não vou entrar em detalhe aqui, vocês conhecem toda a história, o caminhar, o rodear, dar graças a Deus, dar glória ao Senhor e a muralha veio abaixo. Mas vamos um pouquinho mais para frente, para a gente entender. Continuando aqui, capítulo 6, na bênção. Vai agora versículos 18. Eu quero pegar com vocês versículo 18. Para entendermos mais uma vez o princípio das primícias. Na bênção. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que não tendo vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e não os perturbeis. Porém, toda a prata, o ouro, os vasos, bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Despojos de guerra, gente. Nós sabemos, é histórico isso. Nós sabemos de toda a história da humanidade, despojos de guerra fica com quem vence, amém? E toma posse, eles distribuíam, davam para os soldados do mundo, usavam e apresentavam, ia para o rei, amém? E o Senhor falou, olha Josué, eu vou dizer o seguinte, não pegue nada. Aquilo que é imundo, aquilo que é desprezível dentro da lei do Senhor, vocês vão destruir. E a prata, o ouro, o bronze, latão, enfim, tudo aquilo que é precioso, vocês vão entregar para o Senhor. A primeira conquista, os despojos da primeira conquista, é do
Senhor. O que Deus está falando aqui, meus irmãos? Princípio das primícias. Ele está falando, olha, entrega-me os primeiros, porque depois todos os demais serão de vocês. Amém? Entrega o primeiro, que eu agirei para que vocês conquistem todas as demais cidades que vocês entrarão pela frente. Princípio das... Mas infelizmente aconteceu um imprevisto no meio do caminho. Um camarada chamado Acã. Vai comigo, um pouquinho mais à frente aí, né? Olha só, capítulo 7. Amém, meus irmãos? Rapidinho para podermos terminar hoje. Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas, assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Presta atenção nos detalhes da palavra. Mas os filhos de Israel foram... Quem está aí na sua Bíblia? Infiéis. Amém, meus irmãos? Voltando lá no início. Mas os filhos de Israel foram infiéis. Está no plural aí ou não? Na sua Bíblia? Os filhos foram infiéis. Mas um só soldado, um só, pegou aquilo que era do Senhor. Bastou para que Deus tirasse a mão. Vou fazer aqui um exemplo. Quero fazer uma comparação. Deus falando, olha, eu estava na frente das batalhas de vocês, garantindo a vitória de vocês em tudo. Porém, não me obedeceram, não entregaram as primícias para mim, não entregaram aquilo que cabe a mim, para que eu pudesse continuar combatendo em favor de vocês. Então, agora vocês vão ver a consequência. Bastou um só. O que aconteceu? Versículo 2, acompanhe comigo, capítulo 7. Amém? Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel, e lhes disse, subi e espiai a terra. Então eles subiram, aqueles homens, e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, e não fadigueis ali todo o povo, pois são poucos os habitantes. Vamos fazer uma pausa. Tinham acabado de vencer Jericó, uma cidade grande e fortificada, armada até os dentes. Amém, meus irmãos? Segundo a palavra do Senhor. E Deus falou, ó, consagre para mim as primícias, que eu vou cuidar, e todas as demais conquistas eu estarei na frente. De repente, Josué manda, ó, subam lá. Ele não está sabendo o que aconteceu em Jericó. Suba lá, dá uma examinada, mandou uns espias. Os espias voltaram e falaram assim, ó, uns 2, 3 mil homens, suficiente. O exército de Israel nessa época era mais de 3 milhões. Ele falou, é uma cidadezinha, fica tranquilo. Para quem venceu Jericó, não precisamos gastar esforços ali. Deixa alguns descansarem. Subam só uns 2 ou 3 mil homens. Aqui tinha muralha, friso meu, amém, gente? Aqui tinha muralha. Ai, era uma cidadezinha que tinha uma cerca de bambu. Era coisa assim, desprezível. Falou, para quem venceu aqui, tranquilo, pode ficar sossegado. O que aconteceu? Continuando. Versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36, perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e o derrotaram na descida, e o coração do povo derreteu e se tornou como água. O que aconteceu? Espinhos e abrolhos, meu irmão. O que aconteceu? A maldição da terra. O que aconteceu? Deixaram de consagrar o Senhor. Um homem. Aqui depois você lê em casa. Josué ficou desesperado, não sabia o que estava acontecendo. Deus, o que foi? Puxa, o Senhor nos deu vitória ali, numa grande cidade, agora numa cidadezinha pequena, perdemos. O que aconteceu? Depois você lê em casa. É ótimo a gente entender os princípios de Deus. Falou assim, dá uma pesquisada aí. Quer dizer uma coisa. Pede para o sacerdote vir, lança urim e tumim, que eu vou mostrar para vocês, tem pecado no meio do povo. Eu pedi para consagrar a mim as primícias, e teve gente que não consagrou, e lançaram sorte, de repente a sorte caiu, e foi chegando até Acã, e olha só, rapidinho, vamos lá, só para ver o fim da história. Versículo 21 do capítulo 7, quando chegaram ali na tenda de Acã, porque Deus foi mostrando, olha só,
O que Acã disse? Vamos pegar um pouquinho antes. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me-te, peço-te, a glória do Senhor Deus de Israel, e faça confissão perante ele. Declare-me agora o que fizesse, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma linda capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei para mim. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. O que aconteceu? O povo estava com o coração derretido como água. Eu quero só fazer essa observação aqui, para nós entendermos os princípios de Deus. Eu quero também deixar claro o seguinte: pastor, eu tenho que participar da primícia? Eu tenho que entregar minhas primícias? Não, meu filho, você não tem nada. Você tem que tomar posse daquilo que Deus tem para você, ou não. Tem gente que até hoje não acredita em dízimo, e sofre as consequências do devorador. Quem sou eu para dizer que você tem que fazer isso? Eu estou simplesmente mostrando a consequência. É a mão de Deus ou não é a mão de Deus diante das circunstâncias que nos rodeiam. E ponto final. Ou você consagra ao Senhor ou não consagra e manda ver. Cobicei. Depois vocês lêem em casa aqui, Deus teve que mandar tratar. Depois disso, eles entenderam. Voltaram, pegaram aquela parte que Acã tinha escondido. Aquilo era do... entregaram para o Senhor. Aí Deus falou: agora sim. Aí ele fala: agora vai contra Ai e pode ir que vocês vão ver a minha mão. Depois vocês leem em casa, é maravilhoso a história, né? E não só contra Ai, contra todas as demais cidades que apareceram na frente, eles foram conquistando, porque se as primícias são consagradas ao Senhor, se as primícias são santas, toda a massa o é. Se eu entrego ao Senhor as primícias, como dos despojos da primeira conquista, todas as demais conquistas são do Senhor. Amém, meus irmãos? Está dando para entender? Então vamos continuar, tá? Eu falei aqui, não quero entrar em detalhe. Depois, quem não ouviu, dá uma olhada depois no site. Eu quero agora entrar, para que a gente possa entender os princípios e deixar as coisas muito bem claras. Teremos a celebração, a festa das primícias, uma celebração ao Senhor. Em nome de Jesus, que possamos como igreja, aqueles que entendem o princípio, e eu sei que tem muitos aqui que já entenderam os princípios, e já colheram e sabem o que é a mão do Senhor agindo no sobrenatural. Deus pediu 3 coisas, vocês estão lembrados? Trazer, adorar e se alegrar. Primeiro princípio de Deus com relação às primícias. Eu trago, amém, meus irmãos? Eu adoro a Deus. O que é adorar? O que é adorar? O que tem? Agradecer ao nome do Senhor. Não é você falar: olha, eu trouxe aqui, quem fez fui eu, isso aqui é meu. Não, Senhor, eu trouxe e eu adoro ao Senhor, porque é o Senhor que me capacita ao meu trabalho e àquilo que eu faço. Isso é adorar. E se alegrar, não é com tristeza. Puxa, eu vou levar as primícias. Vou entregar lá. Vamos ver se esse ano eu saio com a mãozinha um pouquinho melhor. Porque o ano passado, me entregaram de volta um galão d'água. Misericórdia. Já chega triste. E depois eu quero falar a respeito desses detalhes. Em cima dessa palavra, nós vimos em Deuteronômio que Deus também garante, no livro de Êxodo, 3 garantias o Senhor dá. O Senhor arranca os inimigos ao nosso redor, amém, meus irmãos? Alarga as fronteiras, amém? E ninguém cobiçará a tua terra, ninguém cobiçará o teu trabalho, ninguém, pode até cobiçar, mas não atingirá, porque o Senhor te defenderá. Ele vai defender a sua terra. Entenda a terra, o teu trabalho, o teu sustento. Entenda a terra. Terra quer dizer o trabalho, o sustento, independente do que você trabalha, onde você trabalha, com quem você trabalha. 3 coisas o Senhor garante. Pastor, eu estou começando a entender, mas tem algumas coisas meio nebulosas. Quando que tem que fazer isso? É todo mês? É toda semana? É todo dia? Vamos comigo. Agora eu quero pegar com vocês, livro de Êxodo. Voltemos em Êxodo. Êxodo. Agora eu quero pegar capítulo 34.
Para entendermos os princípios de Deus, Êxodo capítulo 34. Temos que folhear um pouquinho para a gente poder entender. Amém, gente? Vamos pegar aqui, capítulo 34, a partir do verso 22. Também guardará a festa das semanas, que é a festa das primícias, da ceifa do trigo, da festa das colheitas, do fim do... Onde, quando que eles celebravam a festa das primícias? No fim do ano. Fim de um ciclo para começar o outro. Como eu falei para vocês, o nosso Deus é Deus de palavra. É Deus que age de antemão. É Deus que age não na consequência das causas. Ele já prepara para que você usufrua. Então, no final de um ciclo de colheita, você já traz os primeiros frutos. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tivesse naquele tempo uma plantação de uva, você tem ali o seu parreiral, a sua plantação de uva. Então, está começando no final de um ano, começo de um outro ciclo. As uvas ainda estão pequenininha, verde, mas é aquela que tirava e levava ao Senhor. O trigo estava começando a granar. É aquele que você colhia e levava ao Senhor. Antes da colheita, antes do próximo ciclo. Amém, meus irmãos? Então, no fim do ano. Isso é interessante porque a pastora, inclusive, deu um estudo aqui, falou. Nós precisamos arrancar de mente tudo aquilo. Engraçado que o povo crê em um monte de pataquada e não acredita na promessa e nos princípios de Deus. Há muita coisa em relação à passagem de ano. Amém? Ai, eu não consigo nem enumerar. Ai, porque eu tenho que estar de branco para ter sorte o ano que vem. Ai, porque eu tenho que chupar na passagem de ano, 7 sementinhas de romã. E 7 minutos antes de dar a meia-noite. Uma por minuto. Ai, porque eu tenho que ter uma pata de coelho. Ai, porque eu tenho que ir no mar e pular 7 ondas. Para com isso, meu filho. Um monte de pataquada. Porém, existe um princípio de Deus. Que no final de um ciclo, se você tiver a liberdade de confiar pela fé naquilo que Deus tem para você, e você consagrar ao Senhor, Deus põe a mão no próximo ano. Amém, meu irmão? E ponto final. Ele é Deus de palavra. E aqueles que confiam, usufruem. E já tem muitos que já testemunharam e sabem o que é isso na vida. Agora, se você quiser enganar Deus, aí... Então quando? Está aí o quando. Ai, pastor, quando que faz isso? Me fala. Está aí, no final de um período, no final de um ciclo. Amém? Como que eu trago as primícias? Vamos lá, livro de Levítico. Para aqueles que nunca participaram, aqueles que nunca estiveram conosco, livro de Levítico, capítulo 23. Aqui o capítulo 23 do livro de Levítico fala, quando Deus instituiu a Moisés essas festas que eu citei aqui, que são festas proféticas. Amém, meus irmãos? Eu quero pegar aqui um detalhe que é das primícias. Capítulo 23, se você começar, ele começa falando da Páscoa, depois da festa dos pães asmos, e depois entra nas primícias. Capítulo 23, versículo 9. Acharam aí? Amém? Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra, fala terra, que o Senhor vos deu, e fizer nelas a ceifa, trareis o molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Amém? Quando fala terra, entenda para nós hoje, o teu trabalho, o teu sustento, o local que você trabalha, e eu quero deixar bem claro aqui, independente se você é patrão, ou se você é funcionário, independente se você trabalha assim, um assado, se você é um profissional liberal, independente, você sabe qual é a sua terra, o teu sustento. E o Senhor fala, a hora que você entrar, em cada ciclo, no final de um ano, você traz ao Senhor os primeiros molhos. Amém, meus irmãos? Depois nós vamos entrar. Versículo, diz, traz os molhos ao sacerdote, versículo 11, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos, o sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. O que é dia seguinte ao sábado?
Hã, gente? Só para vocês entenderem agora também, por que nós, cristãos, nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, nos reunimos, não que necessariamente, mas fazemos no domingo, por causa das primícias. Porque Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, venceu a morte e subiu à presença do Senhor no domingo. Amém, meus irmãos? E o Senhor determinou, então está aqui o dia certinho, como que é para fazer. Pega os molhos da sua primícia, traz na presença do Senhor, e ali será apresentado ao Senhor, para que venha a ser aceito. O que é ser aceito? Senhor, eu trago aqui com as minhas mãos, aquilo que é do meu sustento, e trago aqui na sua presença. Se o Senhor aceitar isso, todo o resto que você faz com a sua mão será aceito. Será santo ao Senhor. Ponto final. Está dando para entender, gente? Eu ainda tenho umas dúvidas, pastor. Eu sei quais são as dúvidas, eu vou tentar esclarecer. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será de 2/10 de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite. Assim vem todo aquele procedimento de que era necessário para quando você apresentava uma oferta ao Senhor. E aqui diz, quando você trouxer o seu molho de primícia para ser aceito ao Senhor, você trará uma oferta especial, é chamada de oferta alçada. Amém? Se for um animal, é um animal de 1 ano. Se você pegar no livro de Levítico mesmo, no livro de Êxodo, fala a respeito das ofertas, você apresentava uma oferta, era um animalzinho pequeno, vamos supor, um carneirinho. Antes de fazer 1 ano, ele tinha um valor comercial. Depois que ele fazia 1 ano, ele já era reprodutor. O valor dele era o dobro. Amém, meus irmãos? E se você levasse farinha, você levava uma efa, que é mais ou menos 1,5 litro. Efa é uma unidade de medida de volume. Se você levava para qualquer oferta ao Senhor, você levava uma efa de flor de farinha. Agora, nesse dia, você levava 2 efa de flor de farinha. Então aqui já está começando a entender os princípios de Deus. Pastor, como que eu faço? Como que nós vamos celebrar ao Senhor? Teremos a festa das primícias, a celebração ao Senhor. E como que eu faço? Bom, primeira coisa, qual é a sua terra? Ah, eu trabalho numa fábrica de sapato. Então traz um sapato. Ah, eu sou dentista, traz uma dentadura. Ah, pastor, sabe o que é? Ah, para mim é difícil, pastor. Eu não sei, porque eu sou um profissional liberal. Vou dar um exemplo aqui, tá? Dentre outros, muitos profissionais liberais. Ah, eu sou advogado. Bom, então bota num papelzinho e fala assim, ó, eu dou tantos dias de trabalho meu, tal, e essa é a minhas primícias, põe no envelope. Deu para entender, gente? Ah, eu trabalho em casa. Eu sou doméstica. Pelo fato de ser em casa, estar trabalhando em casa, você, esposa, às vezes por não ter um outro serviço, você tem em casa. Então, algo que você faz em casa. Aí, pastor, eu vou trazer uma vassoura, uma pazinha de lixo, uma escovinha limpar a privada. Misericórdia. Traz algo que você faz, aquilo que você faz com as suas mãos, aquilo que é a sua terra, o teu sustento. Amém, meus irmãos? E junto, traz aquilo que é uma oferta especial. O que é uma oferta especial? Você entrega, bom, é para entregar todo aquele que crê no Senhor, segundo a sua palavra, em gratidão pelo que o Senhor te dá. 10% é do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a oferta normal. Então, na festa das primícias, na celebração das primícias, eu entrego 2 vezes. E por favor, em nome de Jesus, eu não aguento. Cada vez que eu ensino isso, dou estudo, o pessoal me pega na saída, segura o meu carro. Pastor, eu estou em dúvida. Está aqui, muito bem claro, explicado. E que o Espírito convença no seu coração. É pecado, pastor? Não. É uma questão de você usufruir ou não daquilo que Deus tem para mim, para você e para cada um de nós. As palavras do Senhor são irrevogáveis. E eu digo novamente, os princípios de Deus, ninguém muda. E eu mostrei na palavra, de Gênesis a Apocalipse, para quem estava aqui no domingo, que Deus sempre usou esses princípios das primícias. Sempre usou para mostrar para nós que o princípio sempre valerá. Se as primícias são santas, toda massa o é. Amém, meus irmãos? Então estaremos juntos. Que dia que vai ser?
Esse ano? Me ajude aí. 15 de dezembro. É isso? 15 de dezembro teremos a celebração do Senhor. Agora é triste, eu quero falar para vocês, tudo que é apresentado aqui, amém, meus irmãos? Como nós vimos na palavra, nós entregamos uma oferta em resgate. Ou seja, você traz e você leva. Simplesmente Deus falou, amém, aceitei, está na bênção. Põe a mão, vou tomar conta do teu negócio. E pode levar, porque foi resgatado com uma oferta especial. Amém, meus irmãos? Está dando para entender, gente? Será que eu tenho que desenhar? Então é esse o princípio. É isso que Deus faz. É uma celebração, é uma alegria. Em Israel, eles fazem com a maior alegria, porque eles sabem e confiam e experimentam. Experimente você também, porque a palavra diz que todas as bênçãos de Deus prometidas a Davi e a sua descendência são para nós hoje, para todos aqueles que foram enxertados na videira verdadeira. Podemos sim usufruir. Tome cuidado com os enganos do maligno. Tome cuidado com o engodo do diabo. Tome cuidado com o mamon. Tome cuidado com aquele que tenta roubar a bênção que Deus tem para você. E agora, claro, na liberdade. Eu só quero aproveitar, falar com a igreja. Quem já participou? Quem participou da festa das primícias aí, dessa celebração? Amém. Celebramos, trazemos, todo mundo traz um monte de coisa, isso e aquilo. Gente, por favor, pare. É triste você ficar olhando o povo, olhando assim, escolhendo. Aí na hora de ir embora eu quero pegar aquele negócio lá. Aí eu quero pegar. Apareceu de tudo já apareceu pneu de carro, novo, zero, quem participou. Já apareceu um monte de coisa. Apareceu outras coisas com valores muito maiores. Em coisas que você nem imagina, que talvez seja maior, isso aqui, e o povo fica escolhendo, querendo escolher. Meu irmão, fica tranquilo, não é isso, o problema não é levar, a questão é ter a certeza da mão de Deus, no agir, no meu trabalho, em tudo aquilo que temos no próximo ano, e Deus ainda te dá a gratidão de levar de volta, para aqueles que entregam, para aqueles que confiam. Então é triste, gente. Às vezes a gente faz no final do culto aquelas filas. Vocês pensam que a gente não observa? Observa, nós estamos aqui, a gente vê. Tem gente entrando numa fila aqui, a hora que vê que tem um pacotão maior, muda para outra fila. Aí eu acho que vai pegar. Aí aquele irmão pega, o obreiro que está ajudando, pega aquele pacote maior, que estava nessa fila, vai para o lado de lá, o camarada corre para outra fila, para ver se pega aquele pacotão. É triste. Sanguessuga. Espírito imundo. Espírito de dadá, querer levar vantagem. Fica tranquilo, meu filho, aquilo que é teu, Deus tem. E geralmente são esses que não são fiéis, normalmente é assim. Mas nós vamos celebrar as primícias com o Senhor. Amém, meus irmãos? Olha só, não é ao Senhor, é com o Senhor. Fala comigo, se as primícias são santas, toda a massa o é. Se o primeiro é consagrado ao Senhor, todos os demais são do Senhor. Amém? Mais algumas dúvidas que às vezes surgirem aí com vocês, que nunca participaram, nunca estiveram conosco. Estamos aqui, os pastores, os líderes, né? Pode procurar o seu líder, tira a dúvida, mas nós vamos ter uma grande celebração com muita alegria na presença do Senhor. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Eu quero inclusive, está falando, já está lá atrás, o envelopinho das primícias, tá certo, gente? Depois você pode pegar. Ai, é obrigado, pastor, novamente eu falo. Não. Ai, mas... não é, também não precisa pegar para jogar fora. Mas se você compreendeu, vai comigo só para a gente terminar, livro de Romanos, rapidinho. Enquanto o pessoal do louvor está subindo aqui, eu quero que você entenda os princípios de Deus. Fala assim, Deus disse, eu creio, e isso que eu acabei de dizer para vocês chama-se fé. Quando nós cremos na palavra do Senhor, tome cuidado com os enganos, os engodos, aquilo que o inimigo tenta roubar, tá certo? Capítulo 14, rapidinho, livro de Romanos, capítulo 14. Quero pegar com vocês aqui um princípio, também um outro princípio de Deus, para que você possa
repreender toda ação do maligno, que muitas vezes tenta roubar essa bênção sobre a sua vida. Capítulo 14, verso 16. Mais para frente, 22. 14 e 22. Acharam aí? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado todo aquele que não se condena naquilo que aprova. Amém? Você tem fé? Não se deixe enganar. Eu mostrei na palavra. E a prova está se realmente você crê na palavra, não deixe nada que venha roubar a fé na promessa e na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Abra seus lábios. Em breve estaremos celebrando as primícias com o Senhor.